E agora, no programa Elg e Você, temos um bate-papo espetacular, como sempre, porque ele está de volta aqui em nosso programa e nós ficamos muito felizes, viu? Dr. Igor Vilela, mais uma vez aqui no Elg e Você. Muito obrigado, Elga. Obrigado a vocês, da TV Pantanal. E sempre é um prazer estar aqui com você, podendo falar um pouquinho de saúde. Né? O prazer é nosso, esse é o nosso propósito, levar saúde, bem-estar, trazer consciência para as pessoas. Então, é muito importante essas pautas, principalmente a do doutor, que sempre traz um algo a mais, né, doutor? Eu sei que o doutor estudou muito a microfisioterapia, a leitura biológica, eu sempre faço essa volta. Sim, lá, claro. Porque eu gosto de chamar a atenção das pessoas, doutor, porque é um olhar diferente, é algo que realmente faz a diferença na vida da pessoa quando ela tem o conhecimento que existe, sabe? Diríamos assim. Perfeito, né, Elga? É o que a gente fala, né? Mudar vidas e transformar histórias. Isso. Né? Se eu fosse definir a leitura, seria isso. Nós fazemos a abordagem, ver o que é o sintoma e ir na causa, ir na origem. Né? Então, eu acredito, doutor, que muitas pessoas, assim, quando não chegam até seu consultório e fazem um exame, batem o papo, ainda tem aquela desconfiança, né? Sim. E sim. quando eu falo assim, eu falo para as pessoas entenderem o tanto que eu confio no procedimento. Claro. Porque eu fui lá e fiz. E tudo bateu. Eu falei, doutor Igor, não é possível. Tem alguma colinha aí. Porque se eu fosse hoje falar que, né, se eu fosse partir para a área literária, né, eu ia escrever um livro que seria assim, né, diga seus sintomas que eu direi o que tu sentes. Né? É mais ou menos por aí, né? E a mesma coisa quando a gente vai fazer, por exemplo, o exame, né, o óligo-scan, que a gente está ainda finalizando hoje a fala de algumas coisas, né? Que ele também fala isso, né? Ele dá o referencial e como nós temos essa forma de interpretação que é diferenciada, né? Não tem como dizer que é igual às tradicionais, é diferente, porque nós vamos trazer à tona aquele desequilíbrio do mineral, aquele desequilíbrio de metais pesados, né? E é muito engraçado que eu atendi no interior na semana passada e assim a gente fala brincando, mas é muito sério, né? Como a gente atende é um perfil de paciente diferente do que a gente atende na capital. Doutor, olha que legal! É bem diferente, né? Então, é muito engraçado, eu atendi um senhor e ele assim, Igor, eu tenho dor, já fui para tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar e tudo quanto é questão. Fez tudo quanto é exame, buscou outros profissionais. E por sinal, ele é um paciente da clínica, só que ele não era meu paciente, mas eu conheço ele há muito tempo. Sim. Né? Ele é um ramo do agronegócio, né? E aí ele falava, eu tenho essa dor, eu falo, na hora que eu fazer o óligo-scan do senhor, eu vou falar para o senhor o que o senhor tem de verdade. Né? E aí ele falou, não, agora eu vou fazer porque eu já fiz aqui. E aí quando eu me rendo. E aí quando eu comecei a atendê-lo, foi muito bacana a consulta. Jura, que maravilha. Por quê? Porque ele hoje ele planta há muitos anos, e aí eu fiz uma abordagem com ele como se fosse o solo. Como se fosse o solo. Sim. Né? Quando eu dei a primeira informação para ele, eu falei, o senhor está sem fosfato. Aí ele falou assim, aí eu falei, no solo, o que isso acontece? Aí eu falei assim, agora no corpo do senhor, o senhor está sem energia. Aí ele, verdade. Aí eu falei, o senhor está sem magnésio. Ele, no solo, agora aqui causa isso. Olha sem o só, silício, fazendo
na hora ele começou a A entender. ligação para ele compreender. Porque o mundo dele é diferente do meu mundo. Sim. E aí no final ele disse, doutor, agora eu entendo por que você falou isso. Porque a gente vai no médico, a gente vai no fisioterapeuta, a gente vai no nutricionista, ele fala, você está com isso e isso, mas aí ele fala, Igor, mas ele foi em todo, né, uma gama de locais. Sim. E fez uma peregrinação, mas né? continua com a dor. Ele fala, Igor, mas eu tenho essa dor aqui, eu tenho essa dor aqui. Claro, no caso dele, depois eu fui fazer também, como a gente fica poucos dias, eu fiz a micro associada. Tinha questão somatoemocional? Tinha. Porém, o desequilíbrio dele de grande importância era de minerais. Olha só. E aí eu falei para ele, minerais, óleos, elementos, e tinha também uma concentração de metais pesados, né? Também, né? Também. Trabalhando no agronegócio é meio difícil não ter, né? Então, assim, aí ele falou, eu falei assim para ele, né? Aí eu falei assim, imagina se o senhor plantasse sem fazer o tratamento do solo. O senhor ia conseguir colher tudo isso que o senhor colhe? Não. Eu falei assim, o corpo é a mesma coisa. Quando a gente quer dar para vocês um suplemento, vocês falam, mas para que eu preciso fazer isso? Não preciso nada, isso é frescura, né? Aí ele começou a entender e foi muito engraçado que depois disso começou alguns amigos dele a entrar em contato comigo, falou, eu quero fazer aquele exame lá, porque a pessoa fez lá, não sei o quê. Mas é uma descoberta, doutor. Eu digo isso para o doutor porque foi para mim também, aconteceu isso. É quando eu comecei a ter esse conhecimento. E aí, depois que você fica curiosa, né? Você vai se informar melhor. Temos esses nossos bate-papos aqui. E eu fui despertar por tamanho da importância da suplementação. E ver que isso é uma prevenção para você manter o seu corpo em equilíbrio e não desenvolver uma doença. Claro, né? Claro. Não tem como não ser, né? Como hoje a gente vai falar... Ou corrigir, né? Os sintomas que já está acontecendo, por exemplo, dores. É igual hoje. Hoje a gente vai falar de algo importante. Algo importantíssimo, que era um pouco mais comum, as pessoas hoje já faz isso, mas você vai ver que em alguns países ela é obrigada. Doutor, podemos entrar no assunto? Hoje nós vamos falar de vitamina D. Eu tenho muitas curiosidades. Lógico que muita gente se fala muito de vitamina D. Sim. Foi algo muito falado agora por causa da Covid-19, né? da pandemia, imunidade, vitamina D, todo mundo falando que se o governo disponibilizasse vitamina D para toda a população, reduziria muitos problemas. A gente ouvi falar muito isso. E hoje o doutor vai passar aí todo o seu conhecimento em relação à vitamina D, né, doutor? Sim. Que inclusive também tem aqui uma vitamina D da Nutrônica, nosso super parceiro. Aqui, Nutrônica. Né, é um produtinho essa. Que ela é gotas? Ela é em gotas, né? Então, por que ela é em gotas? E sendo que muitas vezes se usa em comprimido, cápsula, né? Assim. Tem tudo isso. Então, assim... valores de referência que se colocam, né, em exames laboratoriais, falam-se, né, muitos profissionais da área de saúde que acima de 30, acima de 40 é um risco, porque pode dar problema de intestino, problema daquilo. Né? A taxa é alta? Seria alta? Acima de 30, 40? Acima de 30. Acima de 50 ele fala que está muito alta e que isso pode dar outros problemas, né? Entendi. Então a gente vê que dentro da medicina ortomolecular existem algumas contas que se fazem, né? Que na verdade é a concentração de hidróxido, né? E você faz baseado no peso, e na quantidade que ela está. Né? Você vê a referência, por exemplo, de acordo com o seu peso. Se você tem 30, e aí você faz o seu peso menos 100, vai te dar uma quantidade de quantas UI, que é a unidade internacional, você tem que tomar por dia, durante 30 dias. Né? Então, claro, porque... Eu nunca entendo direito, doutor. Isso é tipo uma conta, mas não são
todo Sim. mundo sabe isso não. Todo mundo vê o valor de referência. Tá 20, tá bom. Se não tá 30, tá ruim. Se tá 10, tá bom, repõe. E não é isso. Você tem que fazer a referência com o peso da pessoa. Isso do jeito que a gente trabalha. Entendi. Do jeito que eu aprendi, né? Que Cada a gente, profissional que a gente enxerga foi lá, de uma mas forma. é o jeito que a gente faz que dá mais certo. Porque, na verdade, quando a vitamina D começa a ficar tóxica no corpo, é quando o PTH, que é um outro paratormônio que está lá na paratireoide, começa a ficar alto. Aí é a hora que você tem que abaixar a vitamina D. Entendi. Então, claro, idosos têm que ter vitamina D mais alta. E tem casos que reduz câncer, reduz dores, reduz tumor, reduz osteoporose. Sim, porque tem uma correlação. Doutor, vitamina D e imunidade, relação direta. Tem uma relação Sim. direta. Porém, o que era que as pessoas queriam afirmar? Que vitamina D cura a Covid? Não, gente. Não, é porque no começo era assim, né? Lógico, eu mesmo tomei muita vitamina D. Mas não tem problema. Eu tenho que confessar, eu tomava semanalmente, Não uma tem dose problema. alta. Então, não tem problema. Então, você falou algo estupendo, que a gente vê muito no nosso consultório. Então, a gente vê muito assim, pacientes que chegam com doses altas semanais. Então, toda substância ela é metabolizada no fígado, né? Sim. Suplemento também, né? Então, dependendo do tipo que está o seu corpo, se ele está inflamado, se você faz uma carga maior de detox e o seu corpo não está fazendo essa inflamação, se sua ferritina está alta, né? Se o seu TGO, TGP está alto, você bate a vitamina D e ela sai como água. Entendi. O corpo não absorve. O corpo não absorve. Então a gente vê muitos casos que falam. Você elimina. Toma vitamina D 50 mil unidades por semana. O corpo não absorve? Como? Porque assim, eu falo a minha experiência clínica, né? Então no consultório a gente vê isso, tem cara que fala, não, então toma. Ah, mas doutor, mas não aumentou tanto. Eu falei assim, agora toma todo dia de 6 a 10 mil I. Né? Que é a proposta da empresa. A proposta da empresa Sim. é 2.000 I por gota, que já é uma concentração até alta, né? 2.000 I por gota. Então, aí 2.000 por gota que tem aqui? 2.000 I por gota. Então, por isso que a concentração é muito boa do produto. Sim. Então, aí no caso, o paciente hoje, vamos supor, da sua idade, da nossa, né? É 10.000 I. Então, seria 5 gotinhas sublingual. Por quê? Se o paciente, como eu atendo muito paciente que ele é inflamado, Sim. muito paciente que tem desbiose, que o intestino não está legal, quando essa cápsula bate lá, ela bate e ela também... Agora, quando é gota, ela já entra e já é absorção. Olha a absorção só. é mais rápida. Entendi. Então, isso são o quê? Experiências. Né? Ah, isso você aprendeu no consultório? Sim. Ah, na faculdade? Não. De cursos, mais ou menos. Né? Entendi. Então, o que acontece? A gente vem falar que certos tipos de pacientes precisam tomar todo dia. Então, claro, cada profissional tem a sua forma de trabalhar. Eu estou falando a minha experiência. Entendi. E aí, no OligoScan me mostrou isso também. Porque muitas vezes, no plasma, no sangue, a vitamina D estava boa. Mas quando a gente fazia o OligoScan, a vitamina D estava baixa. E como isso é possível, doutor? No sangue ela está com... O valor de referência dela está dentro do padrão de normalidade, mas sempre ela está mais para baixo. Mais para ficar inferior. Mais para ficar inferior, entendeu? Naquele valor de referência. Espaço de referência ali. Porque é referência. Só que nós acostumamos na faculdade que aquilo é o normal. Entendi. Está na valor de referência, está normal. Nem sempre. Nem sempre. Tem escolas que a gente fala de quadrantes, né? No primeiro quadrante, no segundo quadrante, do terceiro para cima. Então, assim, são formas de avaliação. Então, nem sempre o valor de referência não quer dizer que está bom ou está ruim. Mas doutor, eu fiquei extremamente curiosa nessa questão da diferença de, às vezes, está ok no sangue, mas você vai fazer
o OligoScan que vê dentro da célula, né? Exatamente, essa é a diferença. Não está. Mas segura um pouquinho aí, doutor, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje, recebendo novamente o Dr. Igor Vilela, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, leitura biológica e sempre está aqui trazendo novidades que melhoram a nossa saúde e a nossa vida, né, doutor? A pauta interessantíssima hoje sobre vitamina D, que é o boom do momento, né? Todo mundo quer tomar vitamina D. As pessoas descobriram a vitamina D e realmente é algo muito importante. Se você estiver em equilíbrio no seu corpo, é algo positivo, né, doutor? Claro, claro. Todos esses minerais que a gente já falou, né, essas vitaminas que tem que estar, né? Sim. A gente chama vitamina do grupo antioxidante, né? Então, assim, é aquilo que a gente estava falando. Por que que na célula tá diferente e por que que no plasma tá igual? Porque, eu, por exemplo, né? Lógico que não tenho a informação do doutor, eu não consigo entender, sabe? Sim, porque o plasma a gente vê do meio extracelular, né? É o extra. Sim. Né? E a célula a gente vê como está o funcionamento da célula. Então, o que que acontece muitas das vezes? O que que a gente vê muito, né? Uma inflamação, ela não deixa essas vitaminas serem absorvidas. Por exemplo, o intestino disbiótico, o intestino inflamado, você não absorve as vitaminas. Sim. Então, tem casos que a gente fala, olha, no primeiro momento você precisa tomar injetáveis. Inclusive, nós fizemos uma pauta sobre doenças intestinais Sim. inflamatórias e o doutor Roberto Barreto falou justamente isso. Olha para você ver. Então, você Isso é vê a mesma coisa que o doutor Igor casa, falou. né? Então, a Sim. gente está falando de um profissional, né, Sim. da área médica, mas que casa. Por quê? Porque tem isso. Então, no primeiro momento, nós temos que desinflamar o paciente. Foi igual, como eu falei esses dias para esse paciente, meu. Na verdade, o senhor está todo inflamado. Ah, Igor, mas... Então, ele estava com fadiga, ele não tinha energia. Então, ele estava como se fosse... Ele fala, né, Igor, eu estou no piloto automático. Entendi. Exatamente. Como, vamos fazer parêntese, como o Covid. Um alto estresse oxidativo, depois as pessoas não estão aí hoje com fadiga, cansaço, memória. A maior reclamação de quem pega a Covid é isso. Falar, só quero dormir, só quero ficar deitado, estou assim cansado. Por isso que hoje no nosso consultório a procura é muita. Por quê? Por causa disso. Então, é o que eu falo. Nós fomos buscar e viemos a trabalhar isso, que é o quê? É a demanda da sociedade. Com certeza. Sociedade, e claro, né, eu falo que está lá no meu Instagram, se vocês for lá, está lá. Matérias que eu fiz, lives que eu fiz na pandemia, eu falei, o problema não vai ser agora, o problema é depois. Depois que passar o conflito, depois que passar as coisas. Isso está acontecendo, Sim. doutor. Ah, agora. Você é vidente? Não, eu conheço as leis biológicas. Eu que brinco com o doutor, eu falo, doutor, você é vidente, como assim? Né? As leis biológicas é Entendi, isso. isso Na tá fase acontecendo ativa do muito. conflito, você precisa lutar. E quando você resolve o conflito, o seu corpo vai colocar mecanismo de sobrevivência. Sim. E não foi assim? Com certeza. E está acontecendo muito, né? Claro. Muitos problemas agora depois Claro. dessa pandemia. Quem infelizmente pegou Covid, desenvolvendo outros Sim. tipos de doença, reações. Não tem como, né? É como eu te falei, por exemplo, no Canadá, o SUS de lá, né? Tipo o SUS, Entendi. é fornecida a vitamina D. É verdade, realmente eu tinha essa informação. Eu não lembrava que lugar que era que fornecia a vitamina D. Por quê? Porque lá a quantidade de sol é pouca. Sim. Então, o índice de depressão no Canadá é alto. Doutor, o doutor tocou em um assunto que eu ouvi falar muito durante a pandemia. Falava, não adianta nada você suplementar a vitamina D.
não adianta, porque o corpo não absorve, porque não adianta você suplementar, tem que ser sol, ou tem o horário certo para o sol também, que senão não adianta nada, ou se você tomar vitamina D e não tomar sol também não adianta. Gente, ouviu muita coisa nesse sentido. O que é verdade? Tem umas coisas sim, claro. Claro, né? Se você tomar o sol, igual, por exemplo, por que na mão e nos pés as pessoas têm menor quantidade, são mais branquinhas? Não tem melanina, né? Não A gente tem melanina. não queima. Isso, então, por Sim. exemplo, você não precisa pegar sol como vocês gostam. Se você colocar a sua mão já lá no sol, a sua absorção, 15 minutos, você já absorve bastante vitamina D. Por quê? Porque não tem melanina para bloquear, entende? Olha só, então é uma ótima opção Sim, você tomar sol nas mãos para absorver vitamina D? Eu estou dizendo assim. É uma dica. Uma dica. Sim, que legal. É uma dica. Que daí, para quem não pode tomar sol, e as mulheres, às vezes, né, a pele, aí tá fazendo um tratamento que você não pode, mulher, as mulheres vão me entender. Claro. Vai na dermatologista e fala, sol não, nunca. E tem caso também, agora você vai falar assim, tem casos que você não está absorvendo vitamina D, sim, por causa de outras questões. Aí, claro, eu tô usando vitamina D, mas não está adiantando. Mas se a minha vitamina D baixa pode causar depressão? Sim, existe casos. Vitamina D pode aumentar a sua oxidação no seu corpo? Sim. Né? Então, assim, é porque às vezes coloca como se só a vitamina D que vai curar. Não, gente, é uma soma de fatores. A gente está aqui já 3 programas falando de um monte de situações, não é? Sim. Na realidade, doutor, a gente, seja qualquer suplemento, qualquer medicamento, tudo a gente tem que fazer com responsabilidade, né? Claro. Você tem que ir ao profissional, fazer os seus exames, entender muito bem como está seu corpo e o que você precisa. Porque as pessoas realmente estão fazendo aí por conta própria. Eu fiz, né? Mas foi um recurso que as pessoas tiveram num momento que ninguém sabia nada. Falaram que vitamina D era bom, todo mundo fez, todo mundo tomou a vitamina. Mas isso, a gente não está aqui para, como você falou, para julgar essas decisões que são tomadas em uma época de pandemia. Com certeza. Né? Agora estamos em um outro momento. E nós estamos aqui justamente para isso, com o seu convite. É para poder passar algo a mais em relação a essas gamas de produtos, de circunstância que é o corriqueiro. Que foi algo positivo, Sim, né? Porque todo mundo entendeu a importância e agora vamos usar da maneira correta. Sim, claro. Que realmente é essencial, temos que ter essa atenção. É o nutricionista, né? Isso. Procurar o médico. Nós que trabalhamos com a terapia ortomolecular, então, né? Isso pode fazer a diferença na vida da população, né? Vitamina D realmente é positivo, né, doutor? E a gente precisa ter atenção. Vitamina D é vida. Vitamina D é vida. E lógico que líquido dessa forma, em gotas, é a melhor que o doutor indica. Porque a absorção é mais rápida. Entendi. A absorção é mais rápida, né? É igual você tomar um comprimido, alguma coisa que é gota, parece que você sente que a absorção é mais rápida no corpo. Entendi. Porque senão, se ele vai para a via oral, ele tem que ser degradado no estômago, depois ele vai para o fígado, depois ele atua. Já o que é gota, ele é um pouco mais rápido. Maravilha, doutor. Olha, adorei a pauta de vitamina D. Nós temos outros produtos, nós deixamos de falar de algum? Eu acho que para finalizar, o que as mulheres todos adoram, né? Guardou para o final, né? Mas não vai ser neste programa ainda, doutor. Claro. Vamos falar sobre o emagrecedor? O NutriSlim. NutriSlim. Todo mundo, nossa, tem essa briga com a balança, não é verdade? Sim. E tem uma suplementação, é um suplemento também, sim, doutor? É um suplemento que você vai ver que a gente vai falar dele, que ele atua no complexo desse mecanismo que a gente fala de obesidade, perder peso, ganhar peso, né? Entendi. Que na verdade não é só, é como se fosse uma reeducação, né? Como se fosse, o produto é para tentar equilibrar todos essas
questões que ocorrem no corpo. Perfeito, sem dar muito spoiler, doutor, vamos guardar para o próximo programa. Claro. Adorei a sua presença, Obrigado. como sempre, aqui, doutor Igor Vilela, sempre trazendo informação que tem relevância na vida das pessoas. E a gente marca logo um pouquinho mais na frente, não demora muito, para o doutor voltar aqui e nós falarmos do Nutro Slim. Perfeito, perfeito. Te agradeço aí a você, a TV Pantanal, né, pelo carinho sempre comigo e estamos sempre à disposição, Elga. Obrigada, doutor Igor Vilela. Até a próxima. Tchau, tchau. E o Elga e você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, olha só a oportunidade, pega o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na tela. Faça o teste, dá certo. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.